Então, começamos a nos perguntar o que acontece quando o universo sussurra algo que não estamos prontos para ouvir. Existem momentos profundos na física, pontos de viragem, em que uma única observação destrói tudo o que pensávamos ser sólido, em que a própria realidade parece inclinar-se no seu eixo. E neste momento, estamos à beira de um desses momentos. Imagine o seguinte: chega julho e com ele, um fraco ponto de luz aparece contra o pano de fundo cósmico. À primeira vista, nada de extraordinário. Apenas mais um viajante silencioso a flutuar num oceano de escuridão. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Aquele ponto aparentemente insignificante evoluiria para algo que desafia os próprios fundamentos do que conhecemos. Chamamos-lhe Atlas de Três Olhos, marcando-o como o terceiro visitante de fora da nossa vizinhança solar a cruzar o nosso limiar. No entanto, mesmo esse rótulo, essa designação simples, parece quase ingênua agora, porque o que estamos a observar não segue o roteiro. Recusa-se a comportar-se como os cometas que estudamos, os asteroides que mapeamos ou qualquer viajante celestial nos nossos extensos catálogos. Há algo nele que parece fundamentalmente diferente. Deixe-me pintar um quadro que pode fazer com que pare para pensar. Imagine algo rasgando o espaço a 152.000 milhas. Pense nessa velocidade por um momento. Estamos a falar de velocidades que superam em 5 vezes quase tudo o que se move no nosso quintal cósmico. Os detritos espaciais típicos, os asteroides e meteoroides que monitorizamos, passam a uma velocidade de talvez 32.000 ou 48.000 km/h. Mas isto está a operar numa escala totalmente diferente. E aqui está o que realmente captura a imaginação. Quando os investigadores rebobinaram a sua trajetória, remontando no espaço e no tempo, descobriram algo extraordinário. O Atlas não se originou do nosso cinturão de asteroides. Não veio do distante cinturão de Kuiper, nem mesmo da misteriosa nuvem de Oort. Não, este viajante emergiu da escuridão absoluta entre as próprias estrelas. Um vagabundo cósmico que pode ter viajado pelo vazio por dezenas de milhares de anos. Talvez muito mais, antes de silenciosamente entrar no nosso domínio. Inicialmente, a comunidade científica permaneceu cautelosamente intrigada. Afinal, já tínhamos visto isso antes, não é verdade? Em 2017, encontramos um olho ou Muamua. Depois, em 2019, 2 e Borisov passaram por aqui. Objetos incomuns, encontros certamente raros, sem dúvida. Mas talvez eles pensassem que Atlas era simplesmente mais um fragmento arrancado de algum sistema planetário distante. Então, eles observaram, mediram e calcularam a sua trajetória com precisão. E durante meses, o Atlas permaneceu enigmático, mas silencioso. Um fantasma a flutuar pela maquinaria do nosso sistema solar. Mas então, num instante que ninguém previu, a história transformou-se completamente. Radiotelescópios espalhados pelo nosso planeta, dispositivos de escuta apontados para os céus, de repente explodiram com energia. Não se tratava de mera interferência ou do habitual chiado do cosmos. O que surgiu foi deliberado, focado, um sinal tão distinto que se propagou pelas estações de monitorização em lados opostos do nosso mundo. Imagine isso por um segundo. O universo silencioso por milhares de milhões de anos, de repente encontrando a sua voz. Teria sido alguma distorção atmosférica estranha? Talvez uma erupção do nosso próprio Sol a pregar uma partida aos nossos instrumentos? Ou poderia ser algo muito mais profundo? Uma transmissão de uma inteligência que mal começamos a compreender. A resposta honesta é que ainda não sabemos. Mas eis o que nos assombra. O Atlas enviou esse sinal uma vez, perfurando a escuridão com clareza inconfundível. E se aconteceu uma vez, o que o impede de acontecer novamente? Essa pergunta, essa possibilidade persistente, é exatamente o que mantém os investigadores a olhar para os seus monitores muito depois da meia-noite. Agora, se fosse aí que o enigma terminasse, já teríamos material suficiente para alimentar décadas de investigação. Mas o Three-Eye Atlas se recusa a seguir qualquer regra que tenhamos escrito. As anomalias se acumulam uma após a outra,
cada uma mais intrigante que a anterior. Então, vamos examinar o que torna esse objeto tão profundamente estranho. Considere primeiro a sua luminosidade. Quando estudamos corpos celestes, determinamos as suas dimensões analisando como eles refletem a luz do nosso Sol. Rochas espaciais naturais, castigadas por eras de violência cósmica, possuem superfícies irregulares e ásperas. Estão marcadas por impactos antigos e cicatrizadas pela radiação. As suas texturas absorvem e dispersam a luz em padrões imprevisíveis. Estes objetos parecem opacos, inconsistentes. Mas o Atlas irradia brilho. A sua superfície reflete a luz com uma intensidade que nos lembra mais ligas fabricadas do que pedra primordial. Quando o telescópio espacial Webb voltou o seu olhar para este visitante, os dados revelaram algo notável. Os fotões ricocheteiam no Atlas com uma uniformidade que sugere uma suavidade incrível, uma consistência quase projetada. Essas são descrições que raramente, ou nunca, aplicamos aos remanescentes caóticos que a natureza deixa espalhados pelo espaço. Então, encontramos a anomalia da rotação. Objetos celestes naturais não giram com graça. Eles caem pelo vazio de forma errática, balançando como uma bola mal lançada. Suas rotações são irregulares e imprevisíveis. No entanto, Atlas gira com precisão matemática, mantendo orientações específicas em relação aos nossos pontos de observação, como se seguisse uma coreografia predeterminada. A luminosidade permanece notavelmente estável. O tempo não mostra nenhum desvio. O que estamos a testemunhar parece menos um fragmento de rocha a cair e mais um mecanismo deliberadamente orientado. Algo que parece saber exatamente quais superfícies devem ficar voltadas para a nossa direção. E depois há a assinatura térmica. Quando o sensor infravermelho da Webb foi fixado no TREE, os investigadores do Atlas anteciparam o mosaico térmico padrão, aqueles padrões variáveis de calor e frio à medida que diferentes superfícies giram através da luz solar e da sombra. Mas não foi isso que encontraram. Em vez disso, um lado manteve uma temperatura persistentemente elevada em comparação com o outro. Então, temos que nos perguntar: como isso é possível? Ou o TREE Atlas está a produzir calor a partir de dentro, um fenômeno que nenhum cometa natural em nossa experiência jamais demonstrou, ou ele está equipado com algum tipo de sistema de regulação térmica. Pense nisso por um momento. Imagine um recipiente com radiadores, tecnologia capaz de distribuir e gerenciar o calor em todo o seu exterior. As implicações fazem-nos parar e reconsiderar tudo. Agora, vamos falar sobre do que é feito. A análise espectroscópica surpreendeu completamente os investigadores. Onde normalmente detectaríamos vapor de água abundante a sair de um cometa, o Atlas, em vez disso, liberta dióxido de carbono em níveis 10 vezes superiores ao esperado. Mas as assinaturas metálicas é que tornam as coisas verdadeiramente bizarras. O níquel sai deste objeto em quantidades extraordinárias, enquanto o ferro que deveria dominar está praticamente ausente. Isto inverte completamente todos os padrões que documentamos a partir de corpos comentados ao longo da história. E fica ainda mais inquietante. As moléculas à base de carbono que estamos a detetar não são primitivas ou aleatórias. São intricadas, organizadas, exibindo uma complexidade que normalmente associamos a sistemas vivos ou à fabricação deliberada, não à química caótica do espaço profundo. Em seguida, examinamos a sua arquitetura interna. As medições de densidade revelam algo que desafia a formação natural. 3. O Atlas não é monolítico. Em vez disso, contém vazios, espaços vazios, o que parece ser uma construção em camadas. Pense em como os corpos celestes normalmente se formam. As partículas acumulam-se gradualmente. O pó aglomera-se em seixos. Os seixos comprimem-se em pedregulhos. Os pedregulhos fundem-se sob a gravidade em montanhas. E, eventualmente, obtém-se um mundo sólido e denso. São compactos em toda a sua extensão. Interiores ocos simplesmente não persistem no processo de montagem aleatório da natureza. No entanto, o Atlas ressoa com o vazio,
como se a sua estrutura tivesse sido intencionalmente projetada dessa forma. Mas é aqui que o mistério se aprofunda, em algo que realmente desafia a nossa compreensão. O 3I Atlas está a alterar a sua trajetória, não por meio de manobras violentas ou propulsão óbvia, mas por meio de ajustes delicados, quase imperceptíveis, pequenas explosões de aceleração, modificações microscópicas de curso, empurrões suaves que mudam o seu caminho de maneiras que a liberação de gases ou a radiação solar simplesmente não podem explicar. Não há rastro de exaustão visível, nenhuma pluma de material ejetado, nenhuma explicação convencional. No entanto, os nossos instrumentos mais precisos confirmam isso sem sombra de dúvida. A sua velocidade muda, a sua direção ajusta-se ligeiramente. E é aqui que realmente capta a nossa atenção. O momento em que essas mudanças de trajetória ocorrem, é isso que faz com que os cientistas se inclinem para a frente nas suas cadeiras. Essas correções acontecem predominantemente quando os nossos observatórios terrestres têm condições ideais de visualização. Quase como se o que quer que esteja a guiar este objeto compreendesse as nossas janelas de observação e quisesse garantir a visibilidade. Agora, antes que você pense que isso parece muito extraordinário, lembre-se de Muamua, aquele visitante que também acelerou sem nenhuma causa detectável. A explicação convencional sugeria que a pressão da radiação solar, agindo sobre uma forma incomumente plana, semelhante a uma panqueca, era gentilmente empurrada pelos fótons do nosso domingo. Mas essa teoria começa a desmoronar quando o mesmo comportamento surge novamente com o 3I Atlas. E, notavelmente, essas acelerações se correlacionam com as nossas capacidades de monitoramento. Começa a aparecer menos uma coincidência aleatória e mais um padrão emergente. Isso nos leva ao contexto histórico. E a linha do tempo é absolutamente impressionante. Por gerações, não detectamos nada além do nosso sistema solar. Silêncio total. Então, de repente, em 2017, a Muamua faz a sua entrada. Essa anomalia alongada girando caoticamente, acelerando inexplicavelmente sem nenhuma cauda visível. Apenas 2 anos depois, em 2019, Boris chega. Parecia mais familiar, exibindo certamente a cauda e a coma nebulosa que esperávamos, mas ainda assim, a correr pela nossa vizinhança a velocidades que excediam quase todos os cometas naturais que tínhamos registrado anteriormente. E agora, aqui em 2025, chega o 3I Atlas, trazendo as características mais desconcertantes dos 2 visitantes anteriores. Velocidade extraordinária, refletividade espelhada, assinaturas químicas que não fazem sentido, mudanças inexplicáveis na trajetória e mistérios totalmente novos que nem a Muamua nem Boris jamais apresentaram. Pense nessa sequência. 3 objetos interestelares em menos de 10 anos, depois que o nosso cosmos manteve silêncio absoluto por bilhões de anos. A improbabilidade estatística é impressionante. A menos que o que estamos a testemunhar não seja coincidência alguma, a menos que haja algo muito mais intencional acontecendo aqui do que um vagar celestial aleatório. Então, vamos nos aprofundar no que o telescópio da Webb descobriu, porque é aqui que o mistério se transforma em algo que realmente desafia os nossos fundamentos científicos. Os dados espectroscópicos capturados pela Webb revelaram uma química de superfície que não existe nas nossas bibliotecas de referência. Estamos a ver arquiteturas de carbono organizadas, arranjos moleculares que sugerem uma construção propositada em vez de um acidente cósmico. A própria superfície exibe consistência geométrica, padrões reconhecíveis, ângulos precisos, simetria matemática. Estas não são as características de detritos danificados por eras de colisões. Os padrões de temperatura em todo o seu corpo permanecem inquietantemente estáveis, controlados de forma não natural. As flutuações de densidade revelam um facto inegável. Este objeto contém espaços ocos no seu interior. E talvez o mais perturbador de tudo seja a atividade eletromagnética mensurável que emana dele. Não se trata da estática aleatória do espaço, mas de sinais estruturados, padrões repetitivos que deixam os astrofísicos veteranos genuinamente desconfortáveis. Em circunstâncias normais,
Uma descoberta dessa magnitude provocaria uma explosão de atividade científica. Artigos acadêmicos inundariam as revistas científicas. Conjuntos de dados brutos seriam enviados para repositórios públicos. Milhares de pesquisadores em todo o mundo analisariam cada pixel, cada medição, cada anomalia. Mas desta vez aconteceu algo muito diferente. A resposta foi o silêncio. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, uma instituição construída com base na transparência e no envolvimento público, bloqueou abruptamente o acesso. Os horários de observação desapareceram da vista do público. Os pedidos de dados foram categoricamente recusados ou devolvidos, tão fortemente censurados que se tornaram insignificantes. A Agência Espacial Europeia espelhou estas ações quase imediatamente. Parcerias de investigação internacionais, colaborações que funcionavam bem há décadas, fragmentaram-se repentinamente. Os cientistas viram-se transferidos sem explicação, excluídos de reuniões críticas, deliberadamente isolados da análise em curso. O fluxo de informação simplesmente parou. Os pedidos ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação produziram documentos tão censurados que eram essencialmente páginas em branco, pontuadas com referências vagas a questões de segurança nacional. Segurança nacional em relação a um cometa que atravessa o espaço. Deixe essa frase assentar na sua mente por um momento. O que lhe diz quando essas palavras são invocadas? E o momento em que esta informação foi ocultada levanta todos os sinais de alerta possíveis. Coincidiu exatamente com as descobertas mais preocupantes de Webb. As observações iniciais que mostravam velocidade e brilho incomuns foram divulgadas publicamente sem hesitação. Mas no momento em que a análise espectroscópica começou a sugerir algo artificial, algo fabricado, a cortina caiu instantaneamente. Isso nos confronta com duas possibilidades igualmente impressionantes. Talvez as agências governamentais tenham descoberto algo tão fundamentalmente paradigmático que decidiram que a nossa civilização não está psicologicamente preparada para a revelação. Ou, alternativamente, estão a olhar para dados que não conseguem compreender. Fenômenos que os aterrorizam precisamente porque desafiam qualquer explicação e eles ficam paralisados pelo medo de divulgar informações que não compreendem totalmente. Nenhum dos cenários oferece muita tranquilidade, o que nos leva de volta à transmissão inicial. Aquela explosão de rádio poderosa o suficiente para ser registrada em equipamentos de detecção, espalhados por vários continentes simultaneamente. Se esse sinal era genuíno, e atualmente não temos nenhuma evidência sólida para descartá-lo como erro instrumental, então o que estamos a observar vai muito além de um simples reflexo de luz ou sublimação passiva de gás. 3. O I-Atlas possui a capacidade de transmitir. Ele pode comunicar-se. E isso levanta a questão que nos mantém acordados à noite. Quem é o destinatário pretendido? Ele está a tentar contactar-nos? Talvez esteja a sinalizar para outra inteligência que ainda não detectamos, ou poderia estar a interagir com sistemas tão avançados que existem além de qualquer coisa que a nossa compreensão atual possa conceber. Agora, vamos mudar de perspectiva por um momento. Imagine que faz parte de uma civilização avançada que monitoriza o despertar gradual da humanidade. Durante milhares de anos, permanecemos essencialmente cegos para o cosmos, além da nossa vizinhança imediata. A nossa tecnologia era demasiado primitiva para detectar visitantes que passavam pela escuridão entre mundos. Mas então, neste notável século XXI, algo muda. Os nossos instrumentos tornam-se sofisticados o suficiente para detectar esses pontos de luz fracos, capazes de rastrear as suas trajetórias, analisando as suas impressões digitais químicas. Que momento ideal para iniciar uma avaliação. Você envia objetos cuidadosamente calibrados para despertar a curiosidade. MIOA chega primeiro, obrigando-nos a lidar com uma aceleração que desafia a propulsão convencional. Borisov segue entregando amostras químicas diferentes de tudo o que temos em nossas bases de dados. Então, 3 atlas oculares aparecem, apresentando padrões geométricos, cavidades internas e, possivelmente, até comunicação direta. Observe a progressão. Cada visitante aumenta o mistério.
Cada um deles vai além dos limites da nossa compreensão atual. Não tão avassalador que provoque pânico, mas desafiador o suficiente para expandir o nosso pensamento e nos preparar para algo maior. Esta é a hipótese que circula discretamente entre certos investigadores. Não se trata de fragmentos aleatórios de mundos distantes. São missões de reconhecimento, não do tipo projetado para aterragens dramáticas ou anúncios formais, mas avaliadores sutis que fazem perguntas fundamentais. Desenvolveu a consciência para perceber o que está à sua frente? Consegue deixar de lado os seus preconceitos e examinar evidências que contradizem os seus modelos? Está intelectualmente preparado para questionar a própria realidade? É um exame não dos nossos telescópios ou espectrômetros, mas da nossa capacidade de admiração e adaptação. Agora, preciso de enfatizar que isto permanece no reino da especulação. Certamente existem explicações naturais. Talvez estejamos a encontrar uma química exótica que nunca catalogamos. Talvez existam processos dinâmicos no espaço interestelar que os nossos modelos atuais não levaram em consideração. Mas o padrão que emerge entre esses três visitantes é impossível de ignorar. E o sigilo governamental que envolve o Three-Eye Atlas sugere fortemente que, em salas de briefing confidenciais, os tomadores de decisão estão a enfrentar exatamente essas mesmas questões inquietantes. Então, é aqui que nos encontramos, à beira de dois futuros dramaticamente diferentes. Em um cenário, o Three-Eye Atlas acaba por ser o cometa natural mais extraordinariamente incomum já documentado. Isso nos forçaria a reescrever completamente nossa compreensão dos objetos interestelares, expandir nossos modelos de química e dinâmica cósmicas. Esse resultado por si só representaria uma revolução na ciência planetária. Mas há outra possibilidade, uma que altera fundamentalmente tudo. Se mesmo uma pequena percentagem dessas anomalias resistir ao escrutínio, se essas correções de trajetória forem genuinamente deliberadas, se essa estrutura oca for confirmada, se essa transmissão de rádio foi autenticamente intencional, então estamos potencialmente a testemunhar o primeiro contato confirmado com inteligência originária de fora do nosso planeta. Pense nas profundas implicações dessa possibilidade. Durante toda a existência humana, agimos sob a suposição de que o cosmos é simplesmente um imenso teatro onde representamos a nossa breve existência em isolamento, que somos consciências solitárias vagando por um vazio indiferente. Mas e se essa suposição fundamental estiver errada? E se não estivermos sozinhos nesta vasta escuridão? E aqui está a parte que realmente muda a sua perspectiva. E se não formos nós que estamos a observar? E se durante todo este tempo temos sido os sujeitos da observação? Cada telescópio que apontamos para galáxias distantes, cada nave espacial que lançamos para além da nossa atmosfera, cada mensagem de rádio que transmitimos no silêncio, talvez nada disso tenha desaparecido no nada. Talvez tudo tenha sido recebido, cuidadosamente estudado, metodicamente catalogado. Terceiro, o Atlas funciona como um espelho cósmico, refletindo uma imagem de nós mesmos como uma espécie potencialmente sob exame. E sim, essa constatação traz consigo um peso de inquietação, até mesmo medo, mas também acende algo extraordinário dentro de nós. A ciência nunca teve a ver com buscar conforto ou manter ilusões convenientes. A ciência exige que enfrentemos o desconhecido com coragem intelectual, que busquemos a verdade, independentemente de quão perturbadora ela possa ser. À medida que o 3IA Atlas continua a sua jornada cada vez mais profunda no interior do nosso sistema solar, a nossa responsabilidade torna-se cristalina. Devemos manter uma observação vigilante. Devemos exigir total transparência das instituições que atualmente restringem o acesso a dados críticos. Toda anomalia merece testes rigorosos. Toda medição requer replicação independente. Toda suposição sobre a qual construímos nosso entendimento deve ser desafiada sem piedade. Porque em algum lugar lá fora, flutuando naquele vazio incompreensível entre sistemas estelares, existe uma resposta. E a natureza dessa resposta
pode se revelar muito mais extraordinária, muito mais alteradora da realidade do que nossa imaginação atual nos permite conceber. Portanto, guarde este momento na sua memória. Lembre-se desta designação, Atlas de Três Olhos, um objeto que viola todas as expectativas que tínhamos sobre o que deveria cruzar o nosso limiar cósmico. Talvez seja um mensageiro que traz informações que estamos apenas começando a decifrar. Talvez seja um aviso sobre algo que ainda não reconhecemos. Ou talvez seja simplesmente um quebra-cabeça elaborado, deixado para nós resolvermos, testando se possuímos a flexibilidade intelectual necessária para o que está por vir. Seja qual for a sua verdadeira natureza, ele já realizou algo profundo. Ele forçou a nossa consciência coletiva a expandir-se além dos limites confortáveis do pensamento científico convencional. E isso representa o verdadeiro tesouro de descobertas como esta. Elas servem como lembretes poderosos de que o universo se recusa a ser reduzido a uma equação resolvida, cuidadosamente catalogada e arquivada. Ele permanece vibrantemente vivo, em constante evolução, infinitamente misterioso. E sim, ele está a comunicar-se conosco, se apenas possuirmos a sabedoria e a coragem para ouvir.